Olá pessoal, a gente vai resolver mais um exercício de continuidade. A questão é a seguinte, a gente quer saber se essa função que vale x quando o x aqui é racional e vale 1 menos x quando o x é irracional, ela é contínua. E caso ela seja contínua, ela é contínua onde? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é supor que essa função é contínua em qualquer x real e ver o que acontece. Se ela não for contínua, a gente vai conseguir algum absurdo, e se ela for contínua em todos os reais, a gente vai conseguir demonstrar. Então, beleza. Suponha que seja contínua em toda a reta real, ou seja, se a gente pegar um x qualquer, né, um x arbitrário na reta, a f vai ter que ser contínua nesse x. Como a nossa função ela está dividida aqui em casos, né, ela é definida por casos, onde a gente tem aqui x se é racional e 1 menos x se é irracional, a gente vai usar o fato do racional, o conjunto racional ser denso nos reais, bem como os irracionais também é denso nos reais. Mas o que significa ser denso? Falar que os racionais e os irracionais são conjuntos densos na reta, significa que se eu pego algum elemento da reta, por exemplo, esse x aqui que a gente começou, esse x arbitrário, existe uma sequência desse conjunto que converge para esse ponto, e também existe uma sequência desse outro conjunto, já que esse também é denso, que converge para esse elemento. Ou seja, existe uma sequência de números racionais, porque os racionais é denso nos reais. Essa sequência eu vou chamar de xn, tal que xn converge para x. E também existe uma sequência yn dos irracionais, tal que o yn também converge para x. Então, aqui a gente começou com um x arbitrário e eu consigo uma sequência de números racionais que converge para esse x e eu consigo uma sequência de números irracionais que converge para esse x. Então, vamos só escrever isso. Então, só reescrevendo tudo que está aqui de uma maneira resumida, a gente tem uma sequência onde todos os termos da sequência são racionais e essa sequência converge para esse x que a gente começou, e a gente também tem uma outra sequência só de termos irracionais, tal que essa outra sequência também converge para esse mesmo x que a gente começou. Agora que a gente já usou o fato desses conjuntos serem densos na reta, a gente vai usar a nossa hipótese aqui, que f é contínua em toda a reta real. Se ela é contínua e eu tenho sequências convergindo para um ponto, eu sei que se eu aplicar a função f aqui nessa sequência, ela tem que convergir para f do limite. Então, a gente vai usar esse fato agora. Então, como xn converge para x, f de xn converge para f de x, e o yn também converge para x, então f de yn converge para f de x. Vamos lá. A gente tem aqui a expressão da nossa função. E eu tenho que os meus xn são todos racionais. Então, cada um desses caras está dando o quê? Qual é a resposta aqui? Quem é f de xn para xn racional? Pela nossa fórmula, se o nosso carinha é racional, f desse carinha tem que dar x. Então, eu sei que aqui está dando xn. Para cada n, f de xn é igual a xn. Já o yn, como eles são irracionais, né, daqui, eu tenho que f de yn, para cada n, vai dar 1 menos yn. Então, aqui eu tenho uma sequência xn tendendo para f de x, e uma sequência 1 menos yn tendendo também para f de x. Ok, então daqui a gente obteve isso, porém a gente já sabe que a sequência xn é convergente. E para onde ela converge? Ela converge para x. Então, f de x tem que ser x. Então, aqui, só colocando em outra cor para chamar atenção para o que a gente está usando, eu tenho isso, xn converge para x, e eu tenho que xn converge para f de x. Dessas duas coisas, como o limite é único, eu tenho que ter, então, que f de x igual a x. Mas se f de x é igual a x, se a gente volta na definição da nossa função, o x tem que ser um número racional. Porque para f de x ser igual a x, o x tem que pertencer aos racionais. X racional. Ok. Agora, vamos olhar para esse
lado aqui. Eu tenho que 1 menos yn está convergindo para f de x. Só que eu sei que yn converge para x. Então, eu posso trocar esse cara aqui por x. Então, vamos lá. Yn converge para x. Yn converge para x. Então, 1 menos yn converge para 1 menos x, né? O limite da subtração é a subtração dos limites. E daqui, da estrela, a gente tem que 1 menos yn converge para f de x. Então, eu tenho que esse cara converge para 1 menos x, mas esse cara também converge para f de x. Unicidade do limite de novo, a gente tem que ter que isso é igual a isso. Então, mudando as cores aqui, a gente está usando essa informação, e daí a gente chega que 1 menos x é igual a f de x. Porém, f de x igual a 1 menos x só acontece quando x é irracional. Vamos subir aqui um pouco. F de x igual a 1 menos x quando x é irracional. Agora a gente concluiu primeiro que o x era racional e agora a gente acabou de concluir que o x é irracional. Absurdo, porque ele só pode ser um ou outro. Então, a nossa f ela não pode ser contínua em qualquer número real. Quando é que ela poderia ser contínua? Ela poderia ser contínua quando 1 menos x fosse igual a x. Então, para que isso seja igual a isso, né? Que a gente tem aqui x igual a f de x e f de x também igual a 1 menos x. Então, para que isso seja igual a isso, né? Quando ela pode ser contínua, a gente vai ter que x é igual a meio, só desenvolvendo essa continha aqui.